Bom dia. Então, você sabe o que é aterosclerose? Não, Bom dia. Você sabe o que é aterosclerose? não, Bom dia. Você sabe o que é aterosclerose? não. Bom dia. Você sabe o que é aterosclerose? Sei. Bom dia. Você sabe o que é aterosclerose? Não. Bom dia. Não. Bom dia. Você sabe o que é aterosclerose? Não. Bom dia, você conhece a aterosclerose? Não. Como vocês puderam ver, muitas pessoas não sabem e não conhecem a aterosclerose. Dos nossos entrevistados, somente um conhece a doença. Então, logo mais estaremos apresentando para você que está nos assistindo o que é a aterosclerose. Oi, pessoal, bom dia. Somos alunos de Biomedicina e Fisioterapia e estaremos aqui nesse projeto para falarmos um pouco mais sobre a aterosclerose, que apesar de ser bastante comum, é uma doença que é pouco conhecida. E aqui estaremos falando sobre o que é, as partes que são afetadas, sintomas e muito mais. Então, vamos começar falando sobre o que é a aterosclerose, né? A aterosclerose ou doença arterial coronariana ela é causada pelo excesso de placas de gordura, de cálcio e até outros componentes nas paredes das artérias. Ou seja, ela é causada pela formulação de depósitos irregulares, né, desses materiais gordurosos nas paredes das artérias, que é chamado de ateroma, tá? Essas artérias elas podem ser do coração e de outras regiões do corpo. Como essa obstrução ela não acontece da noite para o dia, né, e os fatores podem estar ligados diretamente ao estilo de vida do indivíduo, então, é uma doença que pode se desenvolver silenciosamente durante anos e anos, certo? Essa obstrução, ela causa a redução de forma parcial e até mesmo completa da passagem do fluxo sanguíneo, que é devido ao estreitamento, né, do lúmen. E aí, o que é o lúmen? O lúmen nada mais é do que a parte interna da artéria, certo? E aí, quando ele dificulta essa passagem do fluxo sanguíneo, acaba dificultando também a passagem de oxigênio e nutrientes que o sangue carrega. E aí pode afetar, né, funções importantíssimas de diversos órgãos, músculos e tecidos. Quando há lesão na parede dos vasos sanguíneos, eles aumentam a sua permeabilidade, gerando um acúmulo de gordura. São secretados para as células de defesa, que interagindo com a gordura acumulada no local, se tornam células espumosas. Elas, junto aos linfócitos, que são as células de defesa, formam uma camada de gordura coberta por uma capa fibrosa, formando a placa aterosclerótica, e ela pode ser instável. Se o revestimento for fino e a inflamação estiver em andamento, a lesão se tornará uma placa vulnerável ou complicada. Isso ocorre devido à gordura, que pode crescer causando o rompimento da placa, atraindo as plaquetas causando a formação de um trombo, que obstrui a artéria causando um quadro trombótico. Ele pode ser deslocado pela turbulência do sangue e se alojar em outra artéria de outro calibre, causando assim o evento embólico. Já que é uma doença que afeta as artérias, onde ocorre o acúmulo de gordura nas paredes dela, os sintomas são falta de ar ou dor no peito, que ocorre quando tem uma insuficiência do fluxo sanguíneo para o coração e o pulmão, ocasionando uma dor no peito, uma sensação de tontura ou até desmaios. Dormência ou dor nos braços e pernas, principalmente com a claudicação, que ocorre quando se pratica exercício físico. Um aneurisma na aorta, que ocorre quando tem uma força excessiva junto com a dilatação, causando danos graves, falta de raciocínio, tanto para entender ou até falar, e insuficiência renal. Quando a aterosclerose atinge o coração, as artérias que fornecem sangue para o coração são afetadas, levando à doença arterial coronária. Quando são afetadas as artérias que levam sangue ao cérebro, causa acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC. O diagnóstico da aterosclerose deve ser feito através de um cardiologista, o qual inicialmente irá passar exames laboratoriais de sangue, que irá mostrar como resultado colesterol, PCR, triglicerídeos e a poliproteínas, que pode ser afirmado através de exames como eletrocardiograma e o ecocardiograma, e assim identificado a doença arterial coronariana, que possui como uma das causas a aterosclerose. O tratamento da aterosclerose
envolve o controle de fatores de risco como a diabetes e a hipertensão. É necessário também adotar uma alimentação mais saudável, parar de fumar, perder peso em caso de pessoas com sobrepeso e a prática de exercícios físicos regulares. Indivíduos que não conseguem baixar a taxa de gordura no sangue com as medidas citadas anteriormente são candidatos a tomar medicamentos como estaninas, antiplaquetários e antiaterogênicos. Diante de casos com queixa de dor no peito e alterações significativas no eletrocardiograma, é recomendado angioplastia ou cateterismo. Em bloqueios mais graves, por trás do infarto, só se resolve com cirurgias de revascularização, conhecidas como pontos de safena ou mamárias. Esse é o nosso Instagram sobre aterosclerose. Aqui nós nos apresentamos como alunos da UNP de Fisioterapia e Biomedicina. Aqui também mostramos sobre o que é a aterosclerose e sobre a patogênese, os sintomas, quais áreas do corpo a aterosclerose pode afetar, sobre diagnóstico, sobre o tratamento da aterosclerose e algumas curiosidades que colocamos para você que está nos acompanhando. E esse é o nosso Instagram de aterosclerose. Fique agora com algumas curiosidades sobre a aterosclerose. O que fazer para prevenir a aterosclerose? É importante evitar fatores de risco para diminuir as chances de desenvolver a doença. Evitar o crescimento da placa de aterona através de um estilo de vida mais saudável, reduzindo o nível de ingestão de gordura, do colesterol LDL, uma perda de peso gradual, com atividade física moderada, controle da pressão arterial, das diabetes e cessão do fumo tabagista. Iremos falar um pouco de fatores de risco. Tem como a idade, o envelhecimento é um dos principais fatores de risco da aterosclerose. Quanto maior a idade, maior a chance. Colesterol alto. O colesterol é um tipo de gordura que, quando está alto, aumenta as chances de criar placas que podem grudar nas paredes das artérias. Pressão alta. A alteração do fluxo contribui para o acúmulo de gordura nas artérias. Diabetes. O diabetes provoca alterações no sangue, aumentando as chances da aterosclerose. Obesidade. A obesidade é caracterizada pelo acúmulo de gordura no tecido adiposo. Esta gordura é justamente conduzida pelas artérias e, por isso, há um maior risco de formação de placas. Sedentarismo. O sedentarismo contribui para o acúmulo de gordura no corpo. Praticar exercícios proporciona condicionamento físico e melhora a circulação sanguínea. Tabagismo. O cigarro possui inúmeras substâncias que são prejudiciais à saúde e que alteram todo o funcionamento do corpo. Como começa a inflamação que barra o sangue das artérias bloqueadas? O LDL, ou colesterol ruim, penetra nas paredes das artérias e sofre uma reação química chamada oxidação. A oxidação atrai células de defesa do sangue e desencadeia um processo inflamatório. Uma placa de gordura e células sanguíneas mortas se forma e começa a crescer sobre a parede da artéria. E à medida que cresce, a placa pode bloquear o fluxo total ou parcial do sangue e causar infarto e derrames cerebrais. O tratamento da aterosclerose pode ajudar, mas essa doença não tem cura, pois requer um diagnóstico médico antecipado e frequentemente requer exames laboratoriais ou de imagem. É uma doença crônica que pode durar anos ou a vida inteira. Então, vamos começar falando o que é a aterosclerose, né? Ou doença coronariária. Coronariária. Duas, meia e ação. Quando a lesão na parede dos Que nem tá me vendo, eu só dei coração aqui. Oh, meu, lesão na... Para isso aí, passar outra. Como ela é uma doença que... Menino, que é isso? Calma, fala aí. Então, assim, como essa obstrução ela não é causada pela noite, Sensação de aperto no peito ou... A aterosclerose pode afetar as coração é restringido. Nossa, é um lixo. Começa de novo aí. artérias de coração, as artérias que fornecem... Isso ocorre... Entendeu? Ai, Jesus. Quando a artéria... Ai, misericórdia. E cadê o flash? Como essa doença afeta as artérias? Tá certo, né? Artérias, tá, peraí. Tá? Quando afeta o cérebro. Para. Agora. Isso ocorre O diagnóstico da aterosclerose pode ser Isso ocorre devido a... de novo. que irá ser mostrado como resultado
car- Indivíduos que não conseguem diminuir. Meu Deus. O diagnóstico da aterosclerose Em casos de dor no peito. Aumentam a sua permeabilidade